Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram o dia hoje? Então, nosso encontro hoje está finalizando a semana. Hoje é o nosso último encontro e vamos trabalhar gramática. Vocês vão pegar o livro de português e vão abrir na página 46. Mas antes, aquelas 3 dicas. Estão no cantinho da leitura, pegaram o material, lápis, coleção, borracha, já vestiu aquela camisa? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje vamos aprender número de sílabas. Então, vocês vão revisar o que já sabem, com certeza. O que é monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Tudo isso vamos ver na página 46 e 47. E mais as atividades. Mas isso é muito simples. Então, vocês vão acompanhando comigo com o slide e no livro. Tudo que tem aqui tem no livro, nem se preocupe, é só um reforço a mais, tá certo? Então, abram aí na página 46 do livro de português. Aí, vamos aprender um pouco as classificações silábicas, que são monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Nesse momento aí, eu tô só apresentando para vocês o que vamos aprender no livro, tá? Quando eu falo monossílaba, eu quero dizer uma sílaba, por isso que é mono. Quando eu falo dissílaba, são 2 sílabas. Quando eu falo trissílabas, já lembro o quê? 3 sílabas. E polissílaba, 4 ou mais sílabas. Aqui é só uma apresentação. Vamos agora acompanhar junto no livro, tá bom? E vamos aí para polissílaba. Ops, eu vou dar uma puxadinha aqui na minha foto rapidinho, aqui pro canto. Isso. Agora ficou melhor, né? Então, aqui eu trago algumas palavras monossílabas. Mas antes, o que é classificação de sílaba? O que é número de sílabas? Por exemplo, quando eu falo som, eu falo em fonema. Eu falo o quê? Casa. É um som. Eu tô falando fonema. Casa. Mas quando eu quero classificar ele, aí eu falo pausadamente. Casa. Então, eu já vejo que ele tem 2 sílabas. Um exemplo. Mas vamos para os monossílabas. No livro de vocês, na página 46, fala da seguinte maneira, que monossílaba são palavras com uma sílaba só. Aqui ele deu o exemplo de pá, quer dizer, monossílaba só é uma sílaba. E aqui no slide eu trago mais alguns exemplos. Eu trago pá, ver, boi, luz, não. São palavras que têm apenas uma sílaba. Show? Então, vamos seguir adiante. As palavras de sílabas são palavras que têm 2 sílabas. Vamos aqui no livro, na página 46. De sílabas, palavras com 2 sílabas. Ele trouxe milho, milho, 2. E aí, aqui no slide, eu trago mais exemplos. Milho, cama, medo, cobra. Então, tem o quê? 2 sílabas. Então, ela é dissílaba. Show? Então, vamos mais para frente. Trissílaba. Aqui no livro, ó, página 46, vamos ler comigo? Trissílabas. Palavras com 3 sílabas. Como boneca. Boneca. 3 sílabas. E aí, aqui no slide, eu trago mais uns exemplos para vocês de trissílabas. Eu trago boneca, esconder, casaco, tesouro. Então, é quando eu falo tesouro, tesouro. 3 casas, 3 sons, trissílabas. Vamos lá? E por último, aí,
as palavras polissílabas, que são palavras com 3 ou mais sílabas. E aqui no livro fala, olha só, polissílabas, palavras com mais de 3 sílabas, como borboleta. Então, eu trago mais alguns exemplos aí. No livro fala borboleta, também trouxe aqui no slide, ó, na bolinha amarela, borboleta, mas eu tenho gasolina, curiosa, hipopótamo, outros exemplos a mais. Então, já aproveitando aqui, na página 46, a primeira questão pede para vocês classificar as palavras enquanto ao número de sílaba. Então, na questão 1, na primeira tabela, tem aí, ó, monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. E lá em cima tem um quadrinho amarelo que tem várias palavras. Arrepio, medo, medonho, furioso, dentro, fora, vir, ver, ameaçar. Então, vocês vão fazer do jeito que eu ensinei. Vocês vão falar pausadamente, separando cada sílaba. E aí, vocês vão descobrir. Se é monossílaba, coloca na coluna de monossílaba. Se for dissílaba, na dissílaba. Se for trissílaba, preenche lá e assim por diante com polissílaba, tá bom? Qualquer dúvida, vocês usam o recurso do slide, como vocês podem acompanhar aqui no livro, que também tem uma tabelinha com os exemplos, tá bom? E da mesma forma da página 46, vocês vão fazer a 47. A diferença é que a 47, vocês vão separar as palavras e depois pintá-las de acordo com a classificação. Como assim? Tem sapo. Na hora que eu separo, fica sapó. Formam 2 sílabas. Então, elas são dissílabas. Então, eu vou pintar do ladinho dela de vermelho. E aí, no 2 tem, ó. Acompanhei comigo na página 47, questão 2. Olha só. Separe as palavras abaixo em sílabas. A questão 1 é para completar a tabela. E na questão 2, vocês vão separar. E depois, vocês vão circular de acordo com a legenda. Então, monossílabas, você vai circular as monossílabas de amarelo. As dissílabas, vocês vão separar, vão circular de vermelho. As trissílabas de azul e as polissílabas de verde. Mas antes de circular as palavras, é preciso separá-las. Um exemplo, tem sapo na letra A. Então, vocês vão separar. Sapó formou 2 sílabas. Então, você circula ela de quê? De vermelho. Tá certo? Na letra B, eu tenho gasolina. Formou 3, não, 4 sílabas. Polissílaba. E aí, você vai circular de verde. Ok? Na questão 3, vocês vão para o texto, olha só, prestando atenção. Na página 47, daqui a gente está fazendo a explicação agora, a questão 3, vocês vão voltar na página 44, lá no texto, e vão tirar alguns exemplos de monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Vai lá no texto da página 44, lê, separa algumas palavras do texto, de acordo com a classificação aqui. Quem for monossílaba lá no texto, vocês escrevem monossílaba. Se lá no texto tem dissílaba, vocês vêm aqui e escrevem nas dissílabas. E assim com as trissílabas e polissílabas. Ok? No número 4, leia as palavras e preencha a tabela com as informações sobre cada uma. Então, o que acontece? Vocês vão pegar as palavras do quadrinho roxo, vão escrever na primeira coluna, que tem as palavras. Depois, vocês vão contar quantas letras tem letras. E
depois quantas sílabas tem cada palavra. Um exemplo. O primeiro nome aí do quadrinho roxinho, casaco. Eu vou lá e escrevo na tabela de palavras, casaco. Depois eu vou contar quantas letras. Tem 6 letras, então escrevo lá. E depois, na coluna de sílabas, eu vou ver quantas sílabas tem o nome casaco. Aí, casacó, 3. Então, ela é trissílaba. Ok? Lembrando, crianças, que a resposta da atividade será enviada no grupo dos pais, tá bom? Vocês primeiro fazem sozinhos, e aí depois, quando for na correção, vocês fazem junto com os pais, ou com o pai, com a mãe, com o irmão, e depois faz só corrigir. Quem errou, apaga e escreve certo, tá bom? Vamos agora para o nosso segundo momento, que será a página 48. Mas por aqui encerramos os slides com o número de sílabas, ok? Volto agora no segundo momento com vocês.